Fala galera, beleza? Eu sou o professor Eurípedes Braga e hoje eu estou aqui com vocês no programa 40 Enem. Pois é, pessoal, todos nós sabemos que não está sendo fácil o isolamento social. Eu sei, é difícil ficar em casa, é difícil manter a rotina de estudo, e é justamente por isso que nós, professores da Secretaria de Educação, nós estamos aqui com vocês. Assim, a gente mantém o foco, te ajuda a manter a cabeça nos estudos, produz material de apoio e aí, obviamente, a gente pode direcionar os seus estudos. E aí, você não fica parado, certo? Nessa aula, vou falar um pouco sobre o parnasianismo e dar uma analisada em uma questão do Enem para vocês saberem como ela aparece na prova. E sabe que é interessante desse nosso bate-papo? É que a questão escolhida é do poema da obra do Paz II, do Paz do segundo ano. Olha que legal, para você ver como é um assunto bastante recorrente. Assim, você se prepara para o Enem e revisa também uma das obras do Paz II, ou do movimento do segundo ano. Vem comigo. O parnasianismo, vira e mexe, aparece nas questões relativas à técnica poética. Então, para que você não tenha que revisar lá nos assuntos do primeiro ano, vale a pena revisar as características do parnasianismo no Brasil. Sempre que falamos de estética parnasiana, você não pode deixar de lembrar o lema parnasiano. O que é isso? Anota aí, ó. O parnasianismo é estética da arte pela arte. Vamos lá, vou explicar direitinho para vocês. Esse lema já nos diz duas coisas muito importantes. É um movimento que valoriza a técnica poética e é um lema metalinguístico. Vamos com calma. Como assim valoriza a técnica poética? Quando falamos em técnica, temos que pensar em estrutura dos versos, que seria rima, estrofe, métrica e alguns casos de figuras de linguagem. Quanto à métrica, por exemplo, os parnasianos, como eles consideram a ouriversaria poética, que isso, Eurípides? Então, eles se achavam ourives da poesia. Escrever era como lapidar ouro. Então essa informação já é importante, porque ajuda que eles vão valorizar o uso do verso decassílabo, ou verso dodecassílabo ou alexandrino, que são as duas formas mais clássicas do soneto. Quanto ao poema, os poetas parnasianos valorizam a estrutura mais famosa de poesia, ou a mais bonita, que é o soneto. Lembre-se, soneto petrarquiano, ou seja, é aquele que o seu professor de português aí, ensina 2 quartetos, ou seja, 2 estrofes de 4 versos, seguido de 2 tercetos, 2 estrofes com 3 versos. E por que chamamos de petrarquiano? Porque existem outros, como o soneto shakespeariano, por exemplo. Tudo bem? Como você pode ver, a arte pela arte já nos diz muito sobre como eles escreviam. E por que metalinguístico? Pois é, isso é importante também, porque é um conteúdo muito recorrente na parte de interpretação de texto da prova do Enem, que são as funções da linguagem. Então, se você recordar, tem poética, emotiva, apelativa. Então, a função metalinguística é aquela que o texto fala do próprio texto, a música fala da própria música. Ou, por exemplo, agora, vocês estão assistindo um vídeo sobre literatura e eu tenho a consciência de que tudo isso é uma gravação. Essa é uma técnica parnasiana que você já viu com certeza em filmes, desenhos animados. Veja que é um recurso interessante e todo mundo usa. Até porque é divertido, né, pessoal? Assistir um filme e ouvir a frase: nossa, eu tô parecendo o ator de Hollywood. Já ouviu essa? Então, veja que se você entender que a função metalinguística, a função da linguagem metalinguística é aquela que o código fala pelo próprio código, ou você vai entender claramente que é a arte pela arte. Faz todo sentido na sua cabeça o lema parnasiano. Os poetas parnasianos valorizaram temas impessoais, logo impessoais sendo universais, e a característica da impessoalidade. Logo,
arte pela arte. Isso é interessante porque você vai perguntar, Eurípides, então não tem conteúdo, não é profundo a arte poética parnasiana? É só técnica? E aí eu te digo, não. Os poetas parnasianos têm temáticas sociais também, porém o que está sendo sempre levado em primeiro plano é a estrutura poética, como nós vamos ver já já na questão aí do mal do século do Enem. Sabendo dessa impessoalidade, você consegue, por exemplo, desmembrar todas as outras características que você está lendo aí, ó, como por exemplo o descritivismo, que vai ser uma característica do Alberto de Oliveira, ou a valorização de objetos, cenas da natureza, que também é uma característica do Raimundo Corrêa. Fácil, não é? Um outro detalhe bem importante é o nome do movimento. As questões que aparecem no vestibular, ou aparecem no Enem, ou no PAS, elas aproveitam o nome do movimento para fazer uma interdisciplinaridade com a mitologia grega. Pois é, já que parnasianismo vem de Parnaso, e Parnaso é o nome dado à morada do deus Apolo. Pois é, você vai perguntar, Eurípides, é aquele lá do Kratos, do God of War, do Deus da Guerra? Sim, é ele mesmo. Esse é um jogo que você aprende, inclusive, bastante mitologia grega. Mais uma vez, você conecta com a questão estética. Por quê? Porque a preocupação estética dos parnasianos, associada à cultura greco-romana, nós sabemos. Falou em cultura greco-romana, está falando em beleza técnica, simetria, estética. É ou não é? Então, ao falarmos de parnasianismo, é muito importante lembrarmos da tríade parnasiana, que são os poetas. Então, ó, Olavo Bilac, que com certeza você já viu esses versos aí, né, em homenagem à língua portuguesa, inculta e bela, com certeza. Alberto de Oliveira, que é o que nós chamamos de o poeta dos vasos, ele valoriza a beleza da escultura dos vasos. E claro, Raimundo Corrêa, que é o nosso objeto de estudo hoje. Com certeza você já leu esses versos aí com relação às pombas do Raimundo Corrêa. Todos esses três escritores são recorrentes no Enem. Assim, você tem dois autores parnasianos no PAS 2. Veja, você tem lá o Raimundo Corrêa e Francisca Júlia. Veja que eles cobram bastante isso. Sabendo disso, você entenderá que o poema parnasiano precisa ser tecnicamente desvendado para depois partir para o conteúdo. Uma das dificuldades dos estudantes ao ler os poemas parnasianos é o uso de uma técnica bastante curiosa. Deixa um pouquinho rebuscado, mas ela é bastante curiosa quando você sabe. O nome dela chama-se enjambement, ou em francês, enjambement. Mas se você quiser uma versão brasileira, pode chamar de cavalgadura ou encadeamento dos versos. Não se assustem, nada mais é do que a última palavra do verso conecta a primeira do verso seguinte, fazendo uma conexão de sentido. Então um verso se une ao outro, criando um novo sentido. Então você não faz aquela leitura pausada de um verso com o outro, você liga um verso com o outro. E aí veja assim, ó, esses detalhes você vai perceber na questão do Enem, que inclusive aparece nesse poema sugerido aí na obra do PAS, que é o Mal Secreto, do Raimundo Corrêa. Veja, olha aí o uso do enjambre. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Viu o caso de enjambment? E aí quando você desvenda, você percebe um pouco de rebuscamento na estrofe, e aí você percebe essa conexão, quando ele fala dor que mora na alma, ou depois ele usa lá, o que devora o coração. Você está vendo aí, acompanhe a conexão. Veja que se a dor que mora no coração e que destrói a alma se estampasse, é isso que ele está dizendo, só que ele diz de uma forma mais rebuscada. Aí vem, se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, que quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Veja que se pudéssemos ver através da máscara da face, ou seja, nós nos escondemos, nós escondemos a dor
com uma máscara. E é isso que ele está dizendo. Se a gente pudesse ver através dessa máscara. Veja bem, e olha, ele continua dizendo aí, ó. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Note que, veja quantas pessoas estão rindo, mas no fundo elas estão tristes. E a última estrofe ele diz: quanta gente que ri, talvez existe, cuja ventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Veja que muitas vezes as pessoas aparentam ser felizes, quando na verdade estão internamente tristes. Pronto. De uma forma bem resumida nós escondemos a nossa tristeza e aparentamos estar felizes. Estruturalmente é um soneto, como você pode ter visto, tem uma rima bonitinha e é todo feito em decassílabo, 10 sílabas poéticas. Veja que o poema possui uma estrutura mais rebuscada, mais difícil. Mas se você ler com bastante calma, vai perceber, por exemplo, o pessimismo, né? Que ele diz que as pessoas estão tristes, né? Que as pessoas aparentam estar felizes, mas elas estão internamente machucadas. Coisa que na época era uma grande marca. E uma temática bastante tranquila também, se você ler com calma. E daí vem o enunciado da questão do Enem. Acompanha comigo aí, ó. Coerente com a proposta parnasiana de cuidado formal e racionalidade na condução temática, o soneto de Raimundo Correia reflete sobre a forma como as emoções do indivíduo são julgadas em sociedade. Na concepção do eu lírico, esse julgamento revela que, vejam as opções. Letra A. A necessidade de ser socialmente aceito leva o indivíduo a agir de forma dissimulada. Letra B. O sofrimento íntimo torna-se mais ameno quando compartilhado por um grupo social. C. A capacidade de perdoar e aceitar as diferenças neutraliza o sentimento de inveja. D. O egoísmo de solidariedade conduz o indivíduo a apiedar-se do próximo. E letra E, a transfiguração da angústia em alegria é um artifício nocivo ao convívio social. Veja que você mata aí, que é a letra A, é ou não é? Veja que a temática é super atual. O ser humano, né, ele vive, as pessoas vivem dissimulando e escondendo o sofrimento. E seria muito melhor se pudéssemos ver através da máscara da face. Tranquilo, não é, pessoal? É isso aí, ó. Questão do Enem, Aula do Paz. Espero que tenha ajudado você. Se você quiser fazer uma análise específica do poema, basta colocar aí no YouTube, ó, Mal Secreto com o professor Eurípedes Braga. E você vai encontrar mais uma videoaula específica com a análise da matriz do Paz. Certo? Nesse momento, inclusive, lembre-se de organizar o horário para tudo, crie rotina. Assim a sua cabeça vai começar a entender como vai funcionar esse isolamento e você vai passar bem tranquilo. Não fique dormindo o tempo todo. Assista aí, pessoal, as aulas do Quarentenem, interaja com os professores. Saiba que nós, pessoal, nós estamos aqui ajudando para que vocês não percam o foco e não desanimem. Faça suas anotações e logo logo a gente vai se ver em sala de aula. Beleza, pessoal? Um grande abraço e a gente se encontra aí na próxima aula.